Amém? Vamos estudar a Bíblia? 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas as vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Verso 5. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7. Então ela foi, contou ao homem de Deus e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Imprevistos acontecem, né, gente, na vida de todos nós. Coisas que a gente não espera, às vezes somos pegos de surpresa. É como se de repente tirassem o chão debaixo dos nossos pés e a gente se encontra numa situação que a gente literalmente não sabe o que fazer. Essa mulher, ela não teve tempo nem de viver o luto dela. Ela perdeu o marido, ela estava viúva. Aqui a Bíblia ressalta e faz questão de frisar que ele era um homem que temia ao Senhor. Um homem que teme ao Senhor, é impossível ele não ser um bom esposo. É impossível ele não ser um bom pai, porque ele teme ao Senhor. O Deus é o Senhor da vida dele, é o que dirige os seus passos, é o que conduz as suas atitudes. Então aquela mulher estava sofrendo com a perda. Mas mal teve ela tempo de digerir toda aquela situação. Quem aqui já passou por um luto, sabe o que é isso? Começa a bater na porta dela. Credor. O marido dela deixou dívida. A princípio, a primeira vez, não vou falar a primeira vez não, mas sempre quando eu lia esse texto, eu ficava assim, trazendo um alerta para mim. Gente, mas ele era um homem que temia ao Senhor, era lá discípulo de Eliseu, andava junto de Eliseu, fazia parte da escola de profetas. E ele não era um bom mordomo daquilo que Deus dava para ele. Como que um homem bom, um homem que teme ao Senhor, morre e deixa a sua família desamparada? Não apenas desamparada, mas com dívidas. E essa sempre foi a minha primeira leitura daqui. E algo que eu sempre trouxe para a minha vida: eu não posso ser assim, eu tenho que deixar as minhas coisas em ordem. Eu tenho que ser uma boa gestora, uma boa administradora do dinheiro que Deus me dá, daquilo que Ele provê. Mas aí eu comecei a pensar em situações adversas, em imprevistos que podem acontecer na nossa vida. Vamos supor que este homem passou por alguma situação em que ele foi roubado. Existia roubos naquela época, sim, não é coisa da nossa época. E talvez o que ele conseguia ali naquele momento para suprir a necessidade daquele momento da sua família, ele pegou dinheiro emprestado. E talvez por causa da boa índole dele, porque ele era um homem que temia ao Senhor, ninguém teve problema em emprestar dinheiro para ele. Ele conseguiu empréstimos porque ele era um homem bom, um homem de caráter que foi surpreendido por algo. E ele precisava suprir as necessidades diárias ali da sua família. E ele não contava que ele ia morrer. Ou talvez esse homem se deparou às vezes com uma enfermidade.
E como a gente lê lá no Novo Testamento, no milagre que Jesus realizou naquela mulher com fluxo de sangue, com aquela doença hemorrágica, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha em tratamentos médicos. Talvez esse homem, querendo permanecer vivo, querendo cuidar da sua família, acabou fazendo dívidas com pessoas que não tiveram problema em emprestar dinheiro, porque ele era um homem que temia o Senhor. Mas em busca talvez de uma cura. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que se esforçam para ter atitudes de acordo com o que está na palavra de Deus, podem ser surpreendidos por uma desgraça. Podem às vezes se encontrar em uma situação que ele não queria, em algo que ele não ensina, que ele ensina o contrário, não faça dívidas. A gente não sabe. A gente só sabe que esse homem temia ao Senhor. E aí eu queria que você, às vezes, e talvez eu nem preciso falar isso, você já está se vendo na situação dessa mulher. Mal aconteceu uma situação ruim e difícil e você já está tendo que lidar com outra situação. E aqui a gente lê no verso 1 que essa mulher, ela clama ao profeta. Ela clama. Tem algumas traduções que falam que ela suplica. Ninguém suplica num tom de voz agradável. Então, traduzindo aqui para o nosso português, essa mulher chega gritando na presença do profeta. Ela chega desesperada. Nem deu tempo de viver o luto do seu esposo, mas agora ela está no risco iminente de ser tomado seus 2 filhos, porque era algo da lei. A Torá, a lei de Moisés, permitia isso. Os filhos dela então seriam levados para trabalharem como escravos até que a dívida do pai tivesse sido quitada, tivesse sido saldada. E aquela mulher que acabou de perder o marido estava no risco de perder os seus filhos. Ela clama. Onde você procura ajuda quando tudo foge ao seu controle? Onde é que você tem buscado orientação para resolver os seus problemas? Onde você tem buscado conhecimento, solução para resolver aquilo que você não dá conta? O salmista diz que o nosso socorro vem de quem? Do Senhor. Nós precisamos desenvolver esse hábito. É hábito. Eu preciso buscar o Deus. Eu preciso buscar a direção de Deus. Como que eu vou agir? Com quem que eu vou falar? Onde eu vou? Nós precisamos aprender esse caminho de clamar, de buscar orientação com Deus. Deus tem resposta para tudo. Repete bem forte e fala: o meu Deus tem resposta para tudo. Amém? Ela vai falar com Eliseu. E aqui eu acho interessante que Eliseu vira para ela e fala: o que eu posso fazer por você? A gente precisa reconhecer quem nós somos. Eliseu não podia fazer nada por ela. O que eu posso fazer por você? E aí ele devolve e fala: o que você tem? Para Deus dar uma direção para ele passar para aquela mulher. E aí, 2 coisas que a gente aprende aqui nesse versículo 2. Ela responde para ele: a sua serva não tem nada. É verdade? Não. Porque depois ela continua: apenas um jarro, uma botija, uma vasilha de azeite. Nós geralmente fazemos o que essa mulher fez. A gente fica preso naquilo que nós não temos. Porque diante de uma dívida grande o suficiente para levar os seus 2 filhos escravos, o que era uma botija de azeite? Nada, vou concordar com ela. Nada. Nós temos essa tendência, é do ser humano. A gente despreza aquilo que a gente tem. A gente não consegue enxergar oportunidade naquilo que a gente tem. A gente não consegue visualizar, imaginar Deus usando aquilo que nós consideramos nada. Aquilo que nós consideramos pouco. Não faça isso. Quando Deus conversa com Moisés lá no deserto, quando a sarça estava queimando, ardendo em fogo, mas sem se consumir, sem se queimar, Deus vira para ele: o que você tem na sua mão? Um cajado.
Esse cajado foi o que Deus usou para fazer sinais e maravilhas no Egito. Foi o que Deus usou para fazer o mar vermelho se abrir, o povo passar em terra seca, ele se fechar e destruir todo aquele exército inimigo de egípcio que estava indo contra ele. O que você tem? Jesus, quando estava lá pregando com aquela multidão, a primeira multiplicação, em Marcos, diz que os discípulos chegam para Jesus e falam: mas nós vamos comprar comida, nem 200 denários seria suficiente para comprar pão para esse povo todo. Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês têm? Não, desculpa, em Marcos está escrito: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 5 pães, 2 peixes. O que você tem? A Bíblia diz que Deus não permite, fala forte, permissão. Tudo que acontece foi permitido por Deus. Não que seja vontade de Deus, mas foi permitido por Deus. Deus não permite vir sobre nós, contra nós, provação que a gente não consiga suportar. E a Bíblia continua dizendo que junto com essa provação Ele traz o escape. Então para de focar naquilo que você não tem. Começa a olhar o que você tem. O que eu tenho que Deus pode usar? Talvez vai ser só uma vasilhinha de azeite. Talvez vai ser um cajado velho, antigo, que eu não dou nada para ele. Talvez vai ser só 5 pãezinhos. O que você tem? Deus usa o que nós temos. Deus trabalha com o que temos, amém? Aí ela fala: uma vasilha de azeite, um jarro de azeite. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você já tem. Amém? Aí Eliseu traz, Deus dá uma orientação para ela. E eu não sei vocês, eu ainda fiquei pensando, eu falei: gente, ele precisou explicar tão explicadinho por quê que ele precisou dar todas essas instruções. A primeira coisa que ele fala: vá e peça vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Aqui eu aprendo sobre relacionamento. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos cultivar relacionamentos. Se essa mulher fosse uma vizinha chata, enjoada, arrogante, daquelas que passa e nem dá bom dia porque está atrasada, que só anda no... Vocês estão entendendo? Gente, crente de verdade, cristão de verdade, uma pessoa que realmente é discípula de Jesus, ela não é arrogante, ela não é soberba, porque ela é ensinada por Jesus. E Jesus nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não queremos que as pessoas nos tratem com arrogância, com indiferença, com secura, digamos assim, né? Minha filha tem isso, mamãe não brigou. Não, mas você falou seco. Às vezes a gente só responde de forma seca para as pessoas. Se essa mulher não tivesse bom relacionamento, como que ela ia bater na porta dos vizinhos pedindo vasilhas emprestadas? Peça emprestado. Peça emprestado. Aí eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso ser orgulhoso e eu não posso ter nada que me impeça de chegar na porta da sua casa, bater na porta e pedir a sua ajuda. Mas se eu não sou uma pessoa de fácil tato, se eu não sou uma pessoa que cultiva relacionamentos, como que eu vou fazer isso? Entenda, gente, eu não estou falando aqui, a gente não deve se relacionar por interesse de forma alguma, mas nós devemos ser agradáveis uns com os outros, nós devemos estar sempre prontos para ajudar os outros, nós devemos ser pessoas que exalam um bom perfume de Cristo por onde vá. Peça vasilhas emprestadas e ela sai pedindo. Não poucas, tem que ser muitas. Então eu tenho que ter muitos bons relacionamentos. E aí ele fala: fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. O sobrenatural aconteceu no privado. O milagre aconteceu no privado. Como está o seu privado com Deus?
Como está o seu relacionamento e o da sua família? Porque o pai tinha morrido, agora a mãe era a chefe, digamos assim. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Participe os seus filhos. Deixe que os seus filhos vejam, vivam o sobrenatural de Deus debaixo do seu teto. Às vezes nós temos a tendência, o ímpeto ali de querer poupar os nossos filhos de algumas situações. E sim, você vai precisar dosar ali, porque depende muito da idade desses filhos, da idade dessas crianças. Mas traga os seus filhos, façam com que eles participem do processo. Os seus filhos precisam te ver clamando a Deus. Os seus filhos precisam te ver de joelhos dobrados, com boca no pó, clamando o socorro de Deus, a direção de Deus sobre a sua vida. Os seus filhos precisam participar e carregar e trazer as vasilhas cheias. Os seus filhos precisam ver você derramando azeite. A sua família precisa participar dessa busca no privado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Às vezes, Deus vai operar o milagre e o sobrenatural na frente de todo mundo. Multidões vão ver. Mas, às vezes, é lá no secreto. É lá onde ninguém está vendo. É na sua intimidade. Amém? Ela fecha a porta e aí Eliseu dá essas orientações. E eu fico pensando, temos muitas mulheres aqui, são coisas básicas. Eu fiquei imaginando, ele fala para ela ir enchendo a vasilha vazia, colocar ela de lado e pegar outra. E isso é muito óbvio. Se eu entrego uma jarra para a senhora, pastora Carminha, para dividir em várias vasilhas menores, eu preciso falar que é para você parar quando encher? Que é para pegar a vasilha vazia? Não podia ter um pouco de azeite. Não era para nenhuma vizinha dar para ela uma vasilha com um pouco de azeite. Ele especificou, é vasilha vazia. E à medida que você encher uma, você coloca ela de lado e começa a encher outra. Aqui tem algumas lições que a gente aprende. Quando começa, eu até pedi, cadê? Colocou a imagem? Era mais ou menos assim, as vasilhas daquela época. E eu quero que você imagine, porque tinha uma botija, coloca da botija. Eu pesquisei, tá, gente? Devia ter mais, tem botijas de vários tamanhos, mas a de azeite tinha que ser de um tamanho que não ficasse pesado demais para ter esse manuseio de uma pessoa só. Então eu quero que você visualize o que essa mulher fez e a orientação clara, por que Eliseu deu essa orientação para ela. Era para trazer a vasilha vazia e essa mulher era para começar a encher. Ela enchia, não podia derramar. Deus não desperdiça azeite, amém? Ficou cheia, Eliseu fala para ela pegar a vasilha cheia e colocar de lado. E olha para a vasilha vazia. Encheu, pegou, colocou de lado e olha para a vasilha vazia. Eu falei, isso é óbvio. Mas por quê? A expectativa dessa mulher, quando ela procura Eliseu, naquele desespero, que ela chega gritando, que ela chega suplicando, que ela chega clamando, a expectativa dela era ficar livre dos credores. Era dar um jeito de ficar livre daquela dívida que foi realizada, porque ela já tinha perdido o seu marido, ela não queria perder os seus filhos. O milagre já tinha começado a acontecer. Porque uma botija que ela pegou com a mão, ela encheu uma vasilha, colocou pro outro lado. Ela encheu outra, colocou pro outro lado. Eu te pergunto, quantas vezes os nossos olhos, a nossa atenção fica focada naquelas vasilhas que Deus já encheu com aquele pouco de azeite, sendo que ainda tem um monte de vasilha vazia? O milagre nos chama a atenção. O que Deus faz nos chama a atenção. E às vezes a gente acaba ficando preso naquilo que Deus fez. E para.
sendo que Deus ainda tem muito mais para fazer. Por isso, enche a vasilha. Ela está cheia, coloca ela de lado. Não fique com os seus olhos na vasilha que você encheu. Não fique os seus olhos naquelas 5, 10, 15 vasilhas cheias de azeite que uma botija conseguiu encher. Olha para as vasilhas vazias. Foca nas vasilhas vazias. Os seus olhos têm que estar ali. Faça o que Deus te mandou. Deus mandou você encher vasilhas vazias. Foi a orientação que Eliseu deu. Até que ela chega no verso 6 e fala: traz mais uma vasilha. Aí o que o filho dela responde? Acabou, não tem mais vasilha vazia. E a gente lê no final do verso 6 que o azeite parou. O milagre aconteceu dentro da botija de azeite cheia? Não. Você leu aqui em alguma parte que aquela botija transbordou de azeite? Não. A multiplicação não aconteceu dentro da botija de azeite. A multiplicação também não aconteceu no meio das vasilhas já cheias. Não foi uma vasilha cheia que ela pegou e que se multiplicou em várias outras. Da mesma forma, quando a gente vai lá para a multiplicação que Jesus realizou, a multiplicação não aconteceu no momento em que os 5 pães foram entregues, nem no momento em que a multidão se sentou de forma organizada em grupos, nem no momento em que Jesus orou. Porque a Bíblia diz lá, está descrito que Jesus, depois que ele ora, ele pega os 5 pães, ele parte os 5 pães e ele entrega para os seus discípulos, para que eles partam e vão distribuindo. O milagre aconteceu enquanto o pão era partido. O milagre aconteceu no fio de azeite que derramava. Enquanto essa mulher, essa viúva que estava enlutada, que estava no risco iminente de perder os seus filhos, enquanto ela obedecia, enquanto ela pegava uma vasilha vazia e começava a virar o azeite naquele fiozinho, o azeite era multiplicado, porque ela encheu muitas vasilhas vazias e a botija continuou com azeite. Não acabou o azeite da botija. A gente lê no verso 6 que o azeite parou. Ele não acabou. Ele parou de jorrar. Ele parou de multiplicar. O milagre acontece na dimensão que Deus quer que ele aconteça na minha vida. Ele vai acontecer se eu obedecer. Às vezes as instruções, os dogmas, os princípios que Deus estabelece para nós na sua palavra, na Bíblia, é loucura para os homens. Às vezes as pessoas olham e falam: mas não tem sentido você viver assim, não tem sentido você fazer dessa maneira. Você quer experimentar o que essa mulher experimentou? Faça exatamente como Deus manda na sua palavra. Siga à risca as orientações de Deus. Essa mulher encheu várias vasilhas. E eu acho interessante, porque depois que ela vê aquele tanto de vasilha cheia de azeite, com certeza o coração dela encheu de alegria. Mas ela não foi a partir desse momento, a partir do sobrenatural que ela já tinha vivido, a partir do milagre que ela já tinha vivenciado no seu secreto, junto com seus filhos, trancado dentro de casa. Ela não começou a agir por conta própria. Toda mulher, eu falo que é uma boa administradora, porque a nossa casa, o nosso lar faz a gente aprender, nem que seja na marra, não é? A você organizar o que você tem ali, gerir para dar para o mês todo. Essa mulher se depara com a sala, com o cômodo da casa dela em que ela estava, com vasilhas cheias de azeite. A partir daí, ela não sai para agir por conta própria, para fazer aquilo que ela achava que ela deveria fazer para resolver aquela situação. Ela vai aonde? Ela volta lá em Eliseu. O azeite parou, verso 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Contou para ele o que aconteceu.
Ah, eu consegui 50 vasilhas vazias, eu consegui 100 vasilhas vazias. Eliseu vira para ela e dá a solução, a resposta, dá a orientação. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar essas vasilhas, você vai vender esse azeite. Com o dinheiro que você vender esse azeite, você vai pagar a sua dívida. E o que sobrou? Fala, sobrou. Essa mulher procurou Eliseu para quê? Ela procurou Eliseu querendo uma fonte de renda? Ela procurou Eliseu querendo uma ajuda para sustentar a sua casa porque o seu marido tinha morrido? Não. Ela procurou Eliseu, ela buscou a Deus, ela buscou a orientação de Deus porque ela queria ficar livre dos credores. Mas ela obedeceu à risca o que Deus tinha falado para ela fazer. E a Bíblia diz que sobrou. Com o que sobrou, você viva e sustente a sua casa. Essa mulher, de uma viúva enlutada, atolada de dívidas, correndo o risco de perder os seus filhos, ela passou a ser uma empresária do azeite. Profissão próspera, porque se usava azeite para um monte de coisa naquela época. Não ia ficar com o azeite parado. Deus fez além. Você precisa entender isso. A provisão de Deus na nossa vida vai além daquilo que nós pensamos que precisamos. Porque a provisão de Deus na nossa vida, ela não vem só naquele momento que a gente enxerga a nossa necessidade e o nosso problema. Ela vem para aquilo que a gente ainda nem sabe que a gente vai enfrentar. Porque depois de quitar a sua dívida, ela ainda não tinha pensado nisso. Mas ela ia precisar sustentar a sua família. A provisão de Deus é além daquilo que nós conseguimos enxergar. A palavra de Deus diz em Efésios que Deus opera em nós segundo o seu poder e infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço a orientação de Deus, quando eu busco direção de Deus, eu posso muitas vezes não conseguir enxergar. Eu posso muitas vezes achar que o pouquinho de azeite que eu tenho é insuficiente, mas Deus faz além daquilo que eu preciso, além daquilo que eu necessito, além daquilo que eu estou enxergando. Sempre tem uma oportunidade escondida atrás de um problema. Às vezes você está passando por um problema ensurdecedor, que você fala, gente, eu não sei como agir. Tem uma oportunidade aí. Busca a direção de Deus, porque há uma oportunidade não apenas de você resolver esse problema, mas conseguir dar uma reviravolta na sua vida, mudar a sua realidade. E para terminar, vou bater nessa tecla porque, não sei porquê. No verso 6, no final do verso 6, diz que o azeite parou. O azeite parou quando as vasilhas vazias acabaram, correto? Ela não tinha muita vasilha vazia em casa. Ela precisou pedir emprestado. Resumo da ópera. Qual foi o fator determinante para a quantidade de azeite que aquela mulher conseguiu no final de tudo? Qual foi? Não estou entendendo. É isso que você pensou mesmo, que você não está falando alto. A quantidade de vasilhas vazias. Meu filho, traz outra vasilha. Mãe, acabou. O azeite parou. A quantidade de azeite que essa família conseguiu naquele momento foi diretamente proporcional à quantidade de vasilhas vazias que ela conseguiu emprestado. Queridos, Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Os relacionamentos são muito importantes. Nós não somos iguais. Tem, às vezes, olha para a pessoa que está do seu lado. Às vezes tem coisa que a pessoa faz que te irrita, não tem? Pode olhar, se está ainda do lado do marido, da esposa, olha mesmo. Nós somos diferentes.
Mas relacionamentos nós precisamos aprender a cultivar. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta, ele pede ajuda. Eu cito, se você já me viu pregar aqui, você já viu que eu já citei o nome dessas duas mulheres. Nomes muito bonitos. Evódia e Sintique. Paulo escreve, pedindo, fala, olha, ajuda Evódia e Sintique a restabelecerem a boa convivência. Porque elas são importantes na obra, são mulheres importantes na igreja. E estava difícil o relacionamento, a tal ponto que o apóstolo Paulo gastou caneta, gastou tinta, gastou pena, gastou papel para escrever. Ajudem elas a restabelecerem a boa convivência. Nós vamos ter um círculo íntimo de amigos e não vai ser muito grande, porque são pessoas que vão ter mais afinidade, daqueles que você chama para dentro da sua casa, assa um pão de queijo, passa um cafezinho. Mas nós precisamos ter bons relacionamentos com todos. Porque se Jesus mandou eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso cultivar esse bom relacionamento. O faturamento que essa família teve foi proporcional à quantidade de vasilhas vazias. O faturamento que ela teve foi proporcional aos bons relacionamentos que ela cultivou ao longo da sua vida. Se hoje o seu faturamento dependesse dos seus relacionamentos, você estaria muito próspero ou muito endividado? Deus fala tanto da importância de congregar, de estarmos juntos. É o corpo não fica separado, o corpo fica junto. Às vezes a mão não aguenta o pé, mas está junto, é o mesmo corpo. Já pensou? Aquela pessoa que você não é tão cordial, ser determinante no tamanho do milagre que você vai viver? Acabou as vasilhas vazias, o azeite parou de jorrar. Quem aqui quer ter muitas vasilhas vazias? Amém?